a boneca que só trouxe problemas. Aí, para quem queria relato de bonecas, vamos ver. Eu vou contar um relato que aconteceu com a minha prima. Isso aconteceu em 2016. Nesse ano, a minha prima ainda morava com o padrasto dela. Hoje, a mãe dela já se separou. Morava ela, o irmão mais novo, a mãe e o padrasto, na casa da mãe dela. Em um dia normal, estava ela e a mãe em casa. Aí a mãe chamou a amiga para visitá-las. E essa amiga da mãe dela levou de presente para minha prima uma boneca linda. Essa boneca tinha os olhos azuis e era num plástico bem molinho. A minha prima ficou muito feliz, pois ela não tinha muitos brinquedos e ela nunca tinha ganhado uma boneca daquele tipo. Ela só brincava com essa boneca, até que coisas estranhas começaram a acontecer. Objetos deixados em um lugar sumiam e apareciam em outro lugar. Coisas caíam sozinhas. Ela escutava passos pela casa. Tudo só acontecia quando ela ficava sozinha em casa. E ela sempre ficava sozinha em casa. Vixe, ferrou. A mãe dela trabalha e o irmão vive na rua. Em um dia normal, ela estava sozinha varrendo o chão da sala quando ela escutou alguém sussurrando o nome dela no ouvido dela. Ela simplesmente congelou. Logo em seguida, sentiu uma mão tocando no ombro dela. Mesmo com muito medo, olhou para trás e viu um vulto preto. Viu a boneca no chão, sendo que a boneca estava em cima da estante. Ela ficou com muito medo, tacou a vassoura no chão e saiu correndo da casa. Saiu correndo da casa dela e foi me chamar. Nós criamos coragem, entramos na casa e quando eu cheguei lá, estava tudo normal. A boneca estava na estante, normal. Só que do jeito que ela contou, sei lá, eu acreditei nela. A gente parou de brincar com a boneca, ela ficava jogada. E quando a minha prima ganhou outra boneca bem mais legal, parecia um bebê de verdade, e a minha prima também não largava essa outra boneca, no mesmo dia em que ganhou a nova boneca, à noite, quando ela foi dormir, ela conseguiu dormir. E quando ela olhou para a porta do quarto da mãe dela, que estava aberta, ela viu um homem, bem alto, negro. Estava usando um chapéu branco, um terno branco. A calça era preta e o sapato também era preto. Ela ficou apavorada. A partir daquela noite, ela não conseguiu dormir mais. E todas as noites aquele homem aparecia para ela e ficava encarando ela. Depois de quase um ano tendo que aguentar essa boneca, ela pediu para a mãe dela se podia jogar fora. Então ela se livrou da boneca e nunca mais aconteceu nada. E não sabemos se aquela boneca estava enfeitiçada ou algo do tipo. Eu não cheguei a tirar nenhuma foto da boneca, mas foi isso. Peraí, qual boneca agora? Porque ela ganhou uma nova. A nova era assombrada também ou era a velha que assombrou depois que a nova chegou, teve a aparição? A aparição com o rosto de boneco. O boneco do mal. Vamos ver. Oi, Ana, amo seu canal e assisto sempre, principalmente para dormir. Olha, meu namorado não gosta. Diz que atrai coisas ruins. Pior que é verdade, quando vejo alguns relatos pesados, sempre acontece alguma coisa. Ai, credo, imagina pra mim que conto. Mas não acontece nada, não. O que irei contar aconteceu há pouco tempo, no meio do ano passado, 2022. Eu moro numa cidade muito pequena, então não tem muito para onde ir. Eu gosto bastante de passear de moto com meu namorado, e como a cidade é muito pequena, a gente dava uma volta nela em menos de 10 minutos. Eu queria passar mais tempo passeando, então a gente ia para um local mais afastado. Eu digo ia porque não vamos mais lá depois dos acontecidos. Lá é meio que fora da cidade, tipo um vilarejo. Demora no máximo uns 10 minutos para chegar lá. É um lugar escuro, com poucos postes de luz e no caminho não há nada que ilumine, a não ser o farol da moto. Tem um caminho para chegar até lá, que é sem luz, sem casas, sem movimento, apenas alguns animais, mato, plantas, árvores e um pequeno rio com uma ponte. Quase toda noite a gente ia lá. Sempre acontecia coisas estranhas, mas nada que não pudéssemos justificar. Um
Um dia aconteceu uma coisa que quase nos causa um acidente. Na volta desse lugar, justo próximo à curva que tinha o farol da moto... Na volta desse lugar, justo próximo à curva que tinha lá, o farol da moto apagou do nada. A moto nunca teve defeito, Ana. Quando chegamos na curva, o farol acendeu. Então, próximo à curva, o farol apagou e quando chegou na curva, ele acendeu de novo. A gente já estava próximo ao fim da pista e quase caindo no mato. Quando meu namorado desviou rapidamente para a pista, aí o meu namorado desviou rapidamente para a pista. E tudo bem, esse tipo de coisa acontece, né? Beleza, ok. Depois desse acontecido, a gente passou um tempo sem ir para lá, o que era para ter sido definitivo, né? E depois eu perturbar bastante o meu namorado para a gente ir de novo, ele aceitou. Maldita ideia. De novo, quando a gente estava voltando de lá, eu ouvi uns barulhos que eu não consegui identificar naquele rio lá que eu falei. Logo depois desse rio, avistei uma criatura, toda de preto, com uma capa enorme, com uma cara de plástico, tipo dos Jogos Mortais, virada ao contrário do corpo, e segurava uma corrente muito grossa em suas mãos. Eu me arrepiei por inteira. Meu namorado se arrepiou, mas não viu o bicho. Ele só percebeu quando eu avisei. Bem na frente. Eu avisei já bem na frente, é isso porque eu fiquei sem voz. Eu achava que era a última vez que eu veria aquilo. Mal sabia que à noite ia ter um encontro surpresa. Fui para casa trêmula. Dormi. E aí eu dormi para ter paz, mas não tive, pois um negócio apareceu no pé da minha cama, na minha cara. Como eu dormia na beliche de cima, eu virei e vi, de cara, o rosto daquele negócio horroroso, rindo. Quase que eu vou de comes e bebes, mas eu me cobri inteira e dormi. Pelo menos foi essa a última vez que eu o vi. Até porque nunca mais fui naquela cidade. Obrigada por ler, amo o canal, beijos, Deus abençoe. Um beijo pra você, muito obrigada. Mas peraí, tinha o rosto era do filme dos Jogos Mortais, aquele bochechinha lá? Não era nenhum espantalho, que às vezes as pessoas montam assim pra plantações, alguma coisa? Certeza? Era esse rosto específico mesmo do filme ou era algo parecido, que parecia que usava uma máscara, não sei. E aí você viu essa mesma coisa na cama. Pá, apareceu assim. Ai, credo. O que será? Será? A Edith Perseguidora. E esse barulho de impressora imprimindo aqui perto? Tá bom, mas tá bom, muito bom. Olá, Ana, Matheus, assombrados, é uma moça que nos conta, tá? Vim por meio deste contar um relato que me atormentou desde a infância até a vida adulta. Todos os nomes estão trocados, caso leia, faça-o tranquilamente. Obrigada. Me chamo Clara, que é nome fictício, tá? Sou de uma cidadezinha no litoral do Rio Grande do Sul, chamada Rio Grande. Nasci e cresci por lá. Estudei a vida toda no mesmo colégio, saindo de lá apenas para cursar o último ano em outra cidade. O colégio em que cresci tinha grande renome na cidade. Era o melhor dentre todos os particulares, se tornando a primeira opção para filhos de pequenos empresários locais, empreendedores e políticos. A minha família nunca teve dinheiro para esbanjar, mas conseguíamos viver confortavelmente. Meus pais se apertavam um pouquinho, mas conseguiam pagar um bom colégio na época. Sendo assim, entrei nessa escola para cursar o pré. Na época, a minha classe tinha apenas 7 alunos, sendo 4 meninos e 3 meninas. Uma turma um tanto unida. Por ter pouquíssimos colegas, nós gostávamos de brincar todos juntos.
Atualmente ainda mantemos alguns contatos da infância, mas olhando para trás, vemos que éramos mesmo amigos por conveniência. Gostávamos de brincar sem ver cara e muito menos coração. Em relação ao colégio, embora fosse o melhor da cidade, em 5 ou 6 anos não temos muita. Em relação ao colégio, embora fosse o melhor da cidade, com 5 ou 6 anos não temos muita matéria, e sim o básico, como caligrafia, matemática e boas maneiras. Dessa forma, os pais que podiam levar os seus filhos para viajar em pleno ano letivo o faziam sem pensar duas vezes, o que não era muito diferente com a família da Edith. Edith era uma das 2 amigas que eu tinha na escola. Era menina cujos pais tinham diversos mercados e açougues ao redor do estado. Com a família nordestina e muito bem estruturada. Meu pai tem um hotel na cidade e o administra com gosto. Devido a isso, cresci rodeada de todo tipo de gente, sendo educada para tratar todos da mesma maneira e sempre de forma cordial. No entanto, Edith parecia ser criada de forma bem diferente. Ela tratava os funcionários do colégio como seus subordinados e se achava superior a todos os colegas, apenas por não parar devido às viagens que fazia. A vida era boa, até Edith parar de viajar e começar a frequentar a escola com mais frequência. Com o mês de agosto chegando, Edith estava para fazer aniversário e com certeza não perderia a oportunidade de exibir a maior e mais bonita casa do bairro. Recebemos o convite e não foi preciso dizer que todos ficaram ansiosos e curiosos para ir comer e brincar naquele dia. Alguns dias após o convite ter sido feito, um novo coleguinha entrou na nossa classe, um carioca que gostava de guitarra e de surfar. Bem, o tipo que todas as meninas na época ficaram caidinhas. Mas peraí, quantos anos vocês tinham? 6 anos? Era pré. Bom, eu sempre gostei de esportes e ver uma menina em campo nos campeonatos de futebol era uma novidade para os meninos. Sendo assim, fazendo amizade 2 vezes mais rápido do que as meninas que só queriam brincar de mamãe e filhinha ou de casinha. Eu fui a primeira a fazer amizade com o carioca e não foi uma novidade dizer que Edith já caiu matando em cima de mim. Mas peraí, eu não entendi quanto tempo se passou, porque vocês não podem ter 6 anos nesse comportamento, não é? Já devia ter... Dessa forma, já fazia... Eu não sei se passou o tempo, com quantos anos estavam, enfim. Parece que por aí já devia ter pelo menos uns 12 ou 13 anos. Bom, Edith já caiu matando em cima de mim. Acostumada a ser sempre o alvo das atenções, Edith já foi logo disputando a atenção do rapazinho e, sem perder tempo, já o convidou para o seu aniversário que estava se aproximando. Os dias estavam sendo contados para a festinha e no dia 14 estávamos todos reunidos na casa de Edith para celebrar o seu 6º aniversário, mesmo 6 anos, você já tá brigando por causa de homem? Homem não, menino, um surfistinha, enfim, vamos lá. Estávamos todos reunidos na casa de Edith para celebrar o seu 6º aniversário. Eu era uma criança muito tímida e achava que tudo era motivo para me envergonhar. Diferente das minhas colegas, eu não me maquiava. Mas com 6 anos, gente, a Penélope gosta, mas pois é. Acho que nem deveria devido a pouca idade. Exatamente, olha, diferente das minhas colegas, eu não me maquiava. Eu acho que nem deveria devido a pouca idade. Eu não gostava de usar tamanquinho e essas coisas de guriazinhas. Eu cheguei na festa, cumprimentei todo mundo, entreguei o presente para Edith, mas não perdi tempo, já fui logo procurar os meninos, que provavelmente estariam jogando bola. Sim, muitas vezes é mais divertido ficar com os meninos do que com as meninas. Eu também, às vezes, achava.
Brincamos, suamos e nos sujamos. Chegamos cheios de fome para atacar a mesa dos salgadinhos quando ouço Edith dizer para Isabela: Nossa, outra... não foi isso que ela disse. Edith dizer para Isabela, nossa outra coleguinha da classe. Tinha 3, então. Era a moça que nos conta o relato, a Clara, a Edith e a Isabela. Então, Edith chegou para Isabela e disse: Olha só essa menina. Além de se parecer como um menino, ela come como um. Ana, eu já era tímida. E após ouvir isso, eu fiquei tão chateada e entristecida de uma forma que me abateu de um jeito. Eu não comi depois daquilo e não quis ver a cara da Bebela e da Edith até o final da festa. Depois de um tempo eu esqueci e voltei a brincar com os meninos, que a essa altura já estavam brincando de esconde-esconde. Assim que cheguei para brincar, as 2 gurias chegaram junto e disseram que queriam brincar também. Os limites se davam no quintal da casa, que era bem grande, e assim fui me esconder atrás da casa e perto da despensa da piscina. Onde ficavam os motores, produtos de manutenção, essas coisas. Entrei na despensa e ali fiquei, agachada e bem quietinha esperando que me encontrassem. O tempo passou e ninguém me encontrava. Depois de uns 5 minutos que mais parecia uma eternidade, eu fui sair para correr e bater o meu nome, e assim que fui abrir a porta, ela estava trancada. Chamei por ajuda e não obtive nenhuma resposta. Me cansei de chamar até que decidi tentar abrir a porta sozinha. E depois de tempos tentando abrir a fechadura em vão, a tia da Edith, que aqui chamarei de Marcela, abriu a porta questionando por que de eu estar presa ali dentro, ou melhor, por que da porta que nunca trancavam estar trancada. Saímos e me juntei de volta ao pessoal, vendo o espanto deles. Um de meus amigos me questionou o que eu fazia ali. Segundo eles, Edith disse que eu havia ido embora mais cedo da festa e não quis me despedir dos meus coleguinhas. A essa altura, eu já estava muito chateada. Eu via a situação toda acontecer e eu, sempre muito passiva, deixava que me fizessem de gato e sapato. Resolvi ouvir o que Edith dissera e realmente eu fui embora mais cedo. Perguntei para os pais da Edith se eu poderia usar o telefone e os mesmos se recusaram a ligar para minha mãe. Disseram que já iam cantar parabéns e que eu não deveria sair tão cedo. Chateada, eu sentei em uma mesa e ali fiquei sozinha, sem comer, sem beber, sem brincar. Vendo a minha chateação, a Marcela resolveu perguntar o que havia acontecido comigo e se ela deveria se preocupar. Tentei mais uma vez e com muito esforço. Marcela concordou em ligar para minha mãe. Fui embora e não tocamos mais no assunto. Com 9 ou 10 anos, Edith e eu ainda estudávamos juntas. Nossa classe de 8 alunos passou a ter quase 30, fazendo com que as panelinhas se tornassem menos abrangentes. Nessa época, o neto do prefeito, que vou chamar de Fred, se mudou para o nosso colégio e em pouco tempo de amizade, nós começamos a namorar. Aquele namorico de criança... Namorar com 10 anos... Aquele namorico de criança, fazer atividade junto, dividir o lanche na hora do intervalo, sentar perto um do outro na hora da aula, nada de beijo, ou até nem andar de mão dada, era só esse negócio de ficar junto aí, trocar o lanche e tal. Éramos muito amigos e conversávamos o tempo todo. E depois de um tempo, Edith começou a se aproximar dele e a dizer mentiras sobre mim, dizer mentiras sobre mim a fim de fazer nós nos afastarmos. Fazendo um adendo aqui, eu nasci com o fêmur deslocado e tive que usar um fraldão específico quando criança, para que ficasse com as pernas abertas e voltasse ao lugar que deveria ficar. Nunca tive problemas com as minhas pernas até essa época. Com certeza algum tipo de abdutor, alguma coisa assim, né, para ela ir afastando. Bom,
Então, nunca tive problema com as minhas pernas até essa época. A falha tentativa de Edith me afastar do Fred só nos aproximou mais. Contávamos tudo um para o outro e éramos francos com os nossos amigos e pessoas ao nosso redor, sabendo então o que era calúnia e o que era verdade. Edith vivia dizendo para a classe que eu namorava o Fred, mas me via beijando outras meninas. Ana, eu não tenho nada contra, mas definitivamente não é o time que eu jogo. O tempo passava e Edith só aumentava o grau das calúnias. Nunca liguei, pois nunca tive culhão para retrucar ou dizer algo a respeito. No entanto, meus amigos mais próximos sabiam que era verdade e me defendiam, enquanto eu não tinha coragem de fazer isso por mim mesma. Meses depois de ouvir Edith querendo o meu mal e sem saber o motivo, a minha perna começou a doer, até que cheguei em um ponto de não conseguir caminhar sem auxílio de muletas. Eu não pegava peso e não fazia esforço que pudesse interferir na cartilagem ou no meu fêmur. Eu tive que gastar muito dinheiro dos meus pais com exames e a preocupação deles não os deixavam dormir. Eu mal conseguia andar sem auxílio e não conseguia dobrar a minha perna sem o meu fêmur se deslocar. O ortopedista que me atendia desde criança disse que não fazia sentido eu não estar conseguindo... E pá, aconteceu alguma coisa aqui. Caiu. O ortopedista que me atendia desde criança disse que não fazia sentido eu não estar conseguindo andar. A minha cartilagem não estava gasta e o meu osso só voltaria ao lugar com cirurgias muito invasivas. Foi então que Fred me ajudou e muito nessa época. Embora fôssemos crianças, ele fazia questão de que eu pegasse a cadeira de rodas que o colégio fornecia e me empurrava para lá e para cá o tempo todo. Eu estive em uma época muito mimada. Todos faziam minhas vontades e desejos como se eu fosse uma bonequinha de porcelana prestes a quebrar. Eu não gostava dessa dependência toda e Edith muito menos. Foi então que eu, um dia de campeonato de futebol... Não, peraí. Foi então que em um dia de campeonato de futebol, Fred ia dedicar um gol a mim quando quem quebrou a perna foi ele. Depois de toda a preocupação, todos tiravam sarro. Éramos o casal que revezavam até a perna para se machucar. Ficamos muito próximos e mais amigos do que nunca. Tudo que a Edith não queria ver acontecer. Depois de meses sem uma explicação para minha perna machucada, a minha avó paterna, espírita kardecista, decidiu me levar no centro que frequentava. Chegando lá, me disseram que haviam feito um trabalho para minha família se desestruturar, começando por mim. Os meus pais, morrendo de preocupação comigo, mal tinham tempo para minha irmã mais velha, que acabava se ressentindo e se sentindo menos importante. Também não tinham tempo um para o outro, e assim o casamento ia se desgastando aos poucos. Me liberaram e disseram que a partir dali a minha avó poderia resolver. Chegamos em casa e conversamos seriamente com os meus pais. Minha mãe, protestante, quis me levar à igreja e fizeram várias orações por nossa família e principalmente por mim. Poucos dias depois de sabermos disso, a dor na perna passou e eu consegui andar normalmente e mexia minha perna como se fosse uma super corredora treinada. Os anos se passaram e eu já estava com 15 anos, cursando o primeiro colegial na mesma escola e com os mesmos colegas. Confesso que foi um ano ruim, nada produtivo academicamente. Eu mais faltava às aulas do que ia, e quando ia, sempre dava um jeito de ir embora mais cedo. As sextas eram os meus dias preferidos. Eu nunca ia. As aulas eram totalmente dispensáveis, pelo menos era o que eu pensava. As aulas eram de sociologia, filosofia
educação física e desenho geométrico. Uma sequência perfeita para o desinteresse de quem quer uma desculpa para faltar. Com isso, passei quase 2 meses sem frequentar as aulas de sexta, coincidindo com os 2 meses que um estagiário acompanhava o meu professor. No segundo colegial, já com 16 anos, o estagiário do ano anterior tinha sido contratado como educador físico infantil, pegando as aulas das crianças de 5 a 10 anos. Jovem e recém-formado, o tal professor era uma gracinha e chamava a atenção de todas as meninas do colégio. Eu não o conhecia devido ao meu alto índice de faltas no ano anterior, o conhecendo apenas no meu segundo ano no colegial. O nome dele era Júnior. Nomes fictícios, ok? O nome dele era Júnior. Eu tive um professor de educação física, Júnior. O nome dele era Júnior e era a sensação de todos os alunos do colégio. Passei a ter maior contato com o Júnior quando comecei a passar o intervalo no parque do colégio. Ele era responsável pelas crianças que brincavam em tempo integral e eu apenas estava no meu horário de lanche. Com idas e vindas de amigos durante os anos que passei naquela escola, no meu penúltimo ano antes da formatura, grande parte trocou de escola e ficamos novamente eu, Bebela, Edith e agora com uma nova colega, Juliana. A Juliana era muito amiga do Júnior, pois ele era amigo do seu irmão. Eram tão próximos que acabávamos passando os intervalos com ele, só jogando conversa fora. Já para acabar o ano, Júnior comentou sobre o churrasco que teria na casa de Juliana e Edith foi logo dizendo: "Isso que é amiga, hein? Faz um churrasco e não convida ninguém." Ju ficou totalmente sem graça. Era de uma família muito simples e sentia a todo momento Edith julgando, é isso? Te julgar. Meio sem graça, ela respondeu: "Ai, desculpa, Edith, é que estaremos comemorando o aniversário do meu irmão e ele já tá chamando muitas pessoas e não sabemos se as carnes vai dar para todo mundo." Júnior, não perdendo a oportunidade, não querendo que a Juliana continuasse sem graça, disse: "Se vocês quiserem ir, eu ajudo a comprar mais carnes. Eu já ia ajudar com algumas linguiças e pãezinhos e tenho certeza que vocês não se incomodariam em levar um refrigerante ou um suco que fossem beber." O climão passou, mas mesmo assim a Ju continuava incomodada com algo. Dias se passaram e no dia do churrasco Edith me ligou. Perguntou se eu estava pronta e a que horas eu ia para a casa da nossa amiga. Me despedi de Edith e liguei na hora para Juliana. Comentei o que havia acontecido e disse que se ela não quisesse um inconveniente em sua porta, era bom ligar para Edith antes que ela fizesse um escarcéu. Nesse meio tempo, Edith me liga choramingando, dizendo que a Juliana era uma péssima amiga, desmarcou e nos desconvidou do churrasco que o Júnior havia convidado. Claramente já estava sabendo que eu não iria mesmo se fosse de fato convidada do irmão dela, né? Bom, ficou uma situação bem chata durante alguns dias e em outros, cada uma estava passando o intervalo em outro lugar da escola. Eu, como sempre, ia para o parque ver as crianças brincarem e até me divertir junto delas. Consequentemente, conversava com o Júnior também e com o tempo viramos amigos. Tempos depois, Juliana comentou comigo e com Edith. Ela comentou o seguinte: "Eu acho que o Júnior está afim de uma de vocês. Ele não para de falar da falta que fizeram no churrasco do meu irmão." Lembrar disso foi uma situação delicada. Edith ainda estava ressentida de não ter sido convidada para um evento, ainda mais de uma amiga, entre aspas. Eu, como sempre envergonhada, já limpei logo a minha barra e disse: "Com certeza, deve estar afim da Edith. Ele a convidou quando ela reclamou que queria ir na sua festa e me convidou apenas para não ficar chato." Pronto. Foi apenas dizer isso para inflar o ego da Edith. Sinto muito pelo Júnior, mas os dias que se sucederam devem ter sido péssimos na vida dele. Sempre que passava e cumprimentava a Juliana, Edith logo ia reclamar.
Ai, que mal educado! Se for para cumprimentar uma, então que cumprimente todas. E ficava no pé do cara como se realmente ele estivesse afim dela. Honestamente, eu até que gostava do Júnior, mas eu não queria que ninguém soubesse disso e muito menos saber se a recíproca era verdadeira. O tempo se passou e fui me aproximando mais e mais do Júnior. Realmente estava certa de que gostava dele, mas eu queria esperar para saber se ele gostava de mim também ou só me via como a amiga desengonçada da irmã do amigo dele. O tempo passou e começamos a nos ver com mais frequência e a ter papos mais particulares, o que deixava Edith louca. Depois de algum tempo, Júnior sumiu e nenhum funcionário comentava nada a respeito. As crianças que antes ficavam sob supervisão dele agora estavam com 2 outras professoras que não sabiam informar o que havia acontecido. Em um dia em que eu fiquei muito mal, nada parava no meu estômago e a falta de ar estava tomando conta. Eu precisei ir ao hospital e me deparei com a última pessoa que eu esperava encontrar lá, o Júnior. De um moço alto, forte, bonito, agora ele se tornara magricela, com uma postura arcada e seus cabelos estavam bem ralos. Um professor de educação física com certeza saberia se cuidar fisicamente. Saberia pelo menos... Tá rolando? Saberia pelo menos o que é ideal para se manter saudável. Júnior estava irreconhecível. Estava literalmente definhando em uma cama sem saber o motivo daquilo tudo. Vários exames foram feitos e nada constava. Já tinha passado por isso há um tempo atrás e me lembrei da mesma situação a qual passei e não tive respostas médicas. Levei minha avó para conhecer o Júnior e na hora ela já soube que tinham feito algo contra ele. Como da outra vez, a minha avó resolveu a parte física e a minha mãe pediu para que orassem por ele na igreja. Na semana seguinte, o Júnior já estava se recuperando e logo ia voltar a dar aula. Afetado com tudo o que havia acontecido, não se envolveu com mais ninguém. Ele fazia o seu trabalho e ia para casa descansar sem sair de casa, sem ver seus amigos e sem ânimo para nada. Júnior se enterrou em uma depressão profunda e com muito custo e luta de sua família, ele conseguiu sair dessa ileso e por pouco sem cometer algo contra si mesmo. O ano terminou e eu me mudei de cidade. Fui para Gramado cursar o meu último ano numa escola melhor, na qual eu havia melhor do que a que eu havia estudado a minha vida toda. É isso. Reencontrei Fred e alguns amigos que dividiram alguns bons anos comigo. Como toda história feliz tem uma parte ruim, Edith veio atrás. O último ano era bem específico para vestibulandos no novo colégio. E como grande parte dos estudantes de Rio Grande estavam migrando para Gramado, com Edith não seria diferente. O último ano foi tranquilo, deixando de lado a constante competição de Edith pela atenção dos outros. Anos mais tarde, a vida estava muito boa. Me formei no colégio e consideravelmente me encontrava com alguns colegas dessa época. As coisas estavam dando certo, tirando os problemas corriqueiros da vida, né? Passei na faculdade que almejava e construí a minha vida em Porto Alegre. Me casei e finalmente consegui abrir o meu consultório de pediatria. Assim que o inaugurei, a minha mãe me ajudava bastante com os serviços de secretária, enquanto eu estava de plantão no hospital ou então descansando em casa. O começo de qualquer negócio é difícil e com o consultório médico não é diferente. Eu me esgotava com os serviços do hospital e sentia que não estava me dedicando ao serviço do consultório. Assim que a minha mãe voltou para Rio Grande, eu tive que arrumar uma secretária e decidi dar uma oportunidade para alguém que realmente estivesse precisando do emprego. Abri vagas e nas primeiras semanas recebi muitos currículos. Fiquei espantada ao ver o currículo de Edith ali no meio.
Uma garota mimada que sempre teve tudo nas mãos. Dizia que viveria da herança do pai e faria medicina por hobby. Agora estava entregando currículos para ser atendente. É um trabalho digno, como todos os outros, e eu tenho maior respeito por saber o que passam. Minha mãe que o diga. No entanto, Edith sempre disse que essas pessoas só servem para servir os outros e sempre fazia pouco caso. Decidi contratar uma mocinha jovem que me auxilia até hoje no consultório, a primeira e única secretária, e decidi dispensar as outras que já pareciam ter grandes carreiras e maiores oportunidades por serem mais qualificadas. A minha ideia era pegar alguém inexperiente e qualificá-la para um trabalho. Pelo menos poderia ajudar a ser ajudada com alguém disposto a aprender, mesmo sendo arriscado. Algumas semanas depois, Edith me aparece em meu consultório para uma conversa informal. Estranhei, mas não dei muita bola. Chegou com um tom de intimidade, na qual eu não havia pelo menos 9 anos. Então, eu não via há 9 anos e chegou assim num tom de intimidade. E disse: Clarinha, você recebeu meu currículo? Claro que era apenas uma brincadeira. Você viu o quão qualificada eu sou para a área. Poderia até ser a sua chefe. E aquilo foi me tirando do sério. Não por mim, mas sim por fazer a minha mais recente colega de trabalho ter que ouvir as baboseiras que ela dizia. Enfim, depois de muita bobeira para dizer, Edith foi logo contando a novidade. Estava abrindo seu consultório no final da rua e não queria que eu ficasse ressentida quando os meus pacientes fossem correndo para o consultório dela. Relevei e ela apenas deu um sorriso amarelo. Saiu andando da mesma forma que entrou, sem ser convidada. Meses se passaram e finalmente uma notícia que mudaria a vida do meu marido e a minha tinha chegado. Melhor dizendo, um presente estava chegando. Eu estava grávida. Sim, Ana, grávida e feliz em todos os aspectos da minha vida. Meu marido estava em um bom emprego. Meus pais estavam curtindo os bons momentos com o primeiro neto, meu sobrinho. Minhas avós estavam felizes da vida sabendo que teriam outro bisneto. Eu estava indo bem com as consultas e já não fazia tantos plantões no hospital. A minha secretária tinha se tornado uma das minhas melhores amigas e eu estava mais preparada e ansiosa do que tudo para começar essa nova etapa das nossas vidas. Edith, quando soube, foi voando no meu escritório me parabenizar e parabenizar a minha princesinha que ainda teria tempo para nascer. Nos presenteou com um sapatinho amarelo de crochê e disse que era feito sob medida para nossa futura menininha. Na hora, isso não me assustou. Havia liberado minha secretária mais cedo naquele dia e fiquei até mais tarde para organizar algumas coisas que precisavam ser feitas no consultório. Cheguei em casa tarde da noite e meu marido estava dormindo na sala. De certo, adormeceu assistindo algum filme e ali ficou. Ele estava em um sono tão bom que eu decidi não acordar. O ajeitei ali no sofá mesmo, corri para pegar uma colchinha e o cobri para que não passasse frio durante a madrugada gélida de Poá. Subi para tomar um banho e me recolher. Deixei a bolsa na cama com o presente que Edith havia me dado e fui para o banheiro sem muitas preocupações. Tomei um banho quente e demorado e na hora em que me sentei na cama para pentear os cabelos, eu senti uma forte cólica e corri para o banheiro novamente. E assim que sentei, uma bola de sangue saiu de dentro de mim. Do tamanho de uma bola de tênis. Eu sei como é. Aquilo saiu em frações de segundos. Ana, na hora comecei a chorar e a pensar que o pior havia acontecido com a minha bebê. Eu só sabia chorar
e com muito esforço eu consegui gritar pelo meu marido. Chegando em nosso quarto e vendo aquela bola de sangue, ele entendeu a situação, me abraçou como nunca antes. Chorei em seus braços até não poder mais. Depois de muitas lágrimas, consegui levantar e ir até o hospital. O trajeto até o hospital parecia longo e interminável. No carro, o silêncio pairava. Não tínhamos coragem de dizer em voz alta o que tínhamos certeza que acabara de acontecer. Chegando lá e correndo direto para a emergência, fizemos todos os exames possíveis e esperamos alguma resposta. Ninguém dizia nada e tudo estava sendo tratado com urgência. Já passava das 4 da madrugada e logo amanheceria. Os plantonistas trocariam de turnos e os exames não saíam de jeito nenhum. Sei bem como é isso. Foi então que lá pelas 6:30 da manhã recebemos a notícia de que estava tudo bem e tudo certo com a nossa bebê. Hã? Ela estava saudável e se desenvolvia como uma criança normal. Na hora eu fui correndo encontrar o meu marido para contar a boa notícia e o peguei chorando, certamente por querer parecer forte perto de mim caso eu precisasse. Quando contei o que acabara de saber, nenhum dos dois aguentou o choro. A minha barriga nunca foi tão beijada e eu nunca me senti tão feliz e completa por estar ao lado dele e no futuro da minha princesinha batalhadora desde a gestação. Resolvemos tirar uns dias de folga para esquecer essa barra que passamos e fomos passar uns dias com os meus pais em Rio Grande. A preocupação foi tanta que não me deixavam fazer mais nada sozinha. Novamente eu era tratada como uma bonequinha de porcelana prestes a quebrar. Passamos quase um mês fora, nos dando a esse luxo de aproveitar a família e os amigos antes do bebezinho chegar ao lar. Afinal, mal teríamos tempo para passear depois disso, né? Voltei a atender e tempos depois Edith foi me visitar. Com uma cara de espanto olhando a minha barriga, Edith deu um sorriso amarelo e disse: "Veja só se não é a Dona Clara e a sua barriga. Ouvi dizer que você tinha abortado?" Com muita dificuldade de lembrar e passar por isso de novo, retruquei dizendo: "Infelizmente foi um infortúnio no qual nós passamos, mas graças ao bom Deus nós superamos. Jamais acabaria com a vida de algo tão desejado e planejado. E mesmo se não fosse, né? É parte da minha vida também e mais pra frente se tornará o meu mundo." Edith saiu com o mesmo sorriso amarelo e depois disso eu nunca mais a vi. Anos depois, já com a minha bebê nascida e enorme, encontrei um ex-colega no mesmo hospital em que voltei a dar plantões. Conversando sobre a vida ali, ele disse que a Edith tinha falecido. Se queixava de dores e quando entrou no hospital foi para nunca mais sair. Ela teve câncer no pâncreas e em estado de metástase. Os órgãos localizados na parte abdominal haviam virado líquido. Literalmente, Ana, segundo os médicos que a tinham operado, se tornou impossível distinguir os diferentes sistemas e órgãos. Tudo cheirava muito mal e os poucos médicos que conseguiram realizar a cirurgia passaram o resto da semana de licença, pois o cheiro era muito forte. Tiveram que interditar o centro cirúrgico para desinfetar tudo muito bem e eliminar o cheiro daquilo. Chegando em casa, no Rio Grande, e conversando com a senhora médium que frequentava o centro da minha avó, a mesma que me diagnosticou quando criança e ao meu amigo Júnior também, ela disse que a família de Edith começou com um trabalho contra a minha família e a própria Edith passou a vida se empenhando em fazer trabalhos, muitos deles para mim. O que me emociona até hoje é saber que o sapatinho de crochê amarelo era para ter tirado a vida da minha filha e sabendo que sua força era tão grande e a minha fé e da minha família era incondicional, que o trabalho não a atingiu, além de ter voltado para Edith.
A senhora ainda disse que o maior perigo de quem mexe com coisas ruins era tentar algo contra uma criança. Alguém com uma pureza e inocência que não se compara. Ao mesmo tempo em que me questiono por querer saber o que fiz de errado para Edith, eu definitivamente não quero saber a resposta. Me entristece saber que alguém com quem eu cresci e muitas vezes dividi a minha vida queria o meu mal. O mais importante é que depois que Edith saiu do meu consultório naquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. Uma sensação de paz e de progresso invadiu a nossa casa e as nossas vidas. Uma sensação de que, depois de muitos anos, a nossa vida voltaria a caminhar para frente. Bem, Ana, é apenas o relato da minha vida. Sei que ficou grande, mas espero que as pessoas possam aprender com isso. Não devemos mexer com o desconhecido, não devemos perder a calma, seja lá qual for a situação, e manter a fé inabalável sempre. Seja lá no que você acredita e que te contagia com o bem. Gosto muito do canal e acompanho desde o sobrenatural.org. Um beijo para todos da família, Ana Matheus Pei para o pequeno Vitório. Muito obrigada, um beijo para você. Gente, a moça era ruim desde criança. Mas isso foi passado, né? Isso foi passar de pai para filho. Os pais já não deram aquela educação muito boa para a criança, né? Que achava que os outros eram serviçais dela, o que deveriam ter, não é? Porque... E aí os pais começaram a fazer trabalho para a família por conta de inveja. Então a criança cresce vendo isso, aprendeu nesse meio e no fim quem se ferra mais ainda é a própria pessoa que faz e que procura isso. E ter coragem de fazer isso para um bebê. Aí, ó. Morreu podre. Enfim. Quando a gente fala que uma pessoa é podre por dentro, literalmente pode ser. E eu lá andando em São Paulo, vendo lá nos posts. Não é disso, mas é que eu lembrei. No post, eu tava lá. Faça... Como que é? Faça amarração 100% garantida. Tá lá o telefone, pague depois que der certo. Eu vi uns 3 papelzinhos nos posts de amarração certa e não sei o que, eu só pensava, vai dar merda, vai chegar relato pra mim depois disso. Quase que eu colei um papelzinho embaixo. Depois da amarração, mande relato para relatos@sobrado.com.br, porque isso vai dar merda, não é? Vou começar a colar embaixo, ó. Após isso, me mande um relato. Caso de possessão real. A moça que nos conta esse relato diz que recentemente ela ficou sabendo de uma história que aconteceu na família dela uns 50 anos atrás e achou que deveria relatá-lo. Ela diz que as pessoas da família dela não contam esse caso, não tocam nesse assunto, porque parece que a coisa foi tão horrível, a coisa foi tão medonha que eles têm medo de falar sobre isso e acontecer de novo. Na real, ela diz que esse segredo acabou sendo levado para o túmulo por várias pessoas que presenciaram. Na verdade, acho que a maioria das pessoas que presenciaram isso com uma prima distante dela já morreram. No entanto, com a morte da mãe dessa prima dela, algumas pessoas falaram no assunto e isso acabou chegando nos ouvidos dela. Ela vai relatar aqui apenas algumas poucas coisas que ousaram falar a respeito, porque diz que, pelo visto, o medo segue. E ela também não ousou fazer mais perguntas a quem lhe contava. Bom, essa parente dela, a Lisa, quando era criança, uns 11 anos mais ou menos, estava em casa com seus familiares, pai, mãe, irmãos, 2 tias e alguns conhecidos que também estavam com uma criança. E estavam ali reunidos logo após o meio-dia, num domingo. Estava tudo calmo, até que um vento forte abriu a porta da casa. Mas abriu com toda a força e o negócio foi tão forte que todo mundo ficou assustado com aquilo.
E contam que esse vento violento veio na direção da Lisa, que nesse momento caiu desmaiada. Todo mundo olhou para ela, caída no chão, e nesse momento parecia que ela estava tendo convulsões. E ficaram apavorados, pensando o que podia ser, porque ninguém na família tinha epilepsia. E ela ficou toda torta, e ninguém sabia o que estava rolando ali. A menina não reagia. O máximo que conseguiram fazer foi colocá-la sentada, mesmo ela fazendo aqueles movimentos estranhos. Contaram que ela não dizia nada, nem gritava, como naqueles filmes de exorcismo. Apenas estava num estado horrível e tinha muita força. E a parte mais bizarra é que contam que a Lisa, de uma forma extraordinária, colocava a língua para fora e lambia todo o rosto, passando pelo nariz, pela bochecha, pelo queixo. Levaram ela em médicos, nada dela melhorar. Trouxeram padre, pastor, pai de santo, benzedeira, nada. E ela ficou assim por dias, sem comer, com o rosto tudo assado, em carne viva, porque ela não parava de girar a língua em volta do rosto, em volta da boca. E contaram que foi uma certa curandeira, uma certa benzedeira que foi até a casa deles e conseguiu expulsar aquilo dela. Depois disso, a moça que nos conta esse relato diz que não sabe mais nada, porque a família corta o assunto, apenas dizendo que a moça nunca lembrou o que acontecia durante a possessão. E ninguém mais falou no assunto. E essa menina, a Lisa, hoje tem 60 e poucos anos e nunca tocou no assunto. Apenas contam isso a respeito dela. E ela jamais sofreu um outro ataque, nunca mais teve nada, também passou por exames, nunca diagnosticaram nenhum problema mental, nenhum problema físico, fisiológico. E ela conta que eram de família muito religiosa, muito católicos, e depois disso passaram a ser mais praticantes ainda. E a moça que nos conta esse relato diz que lembra quando era criança alguns comentarem sobre essa possessão. Pouca coisa, não com esses detalhes que ela contou aqui. Mas em seguida eles mudavam o semblante, faziam o sinal da cruz, pedindo para não falar mais nisso. Ela diz que na época nem existia o filme O Exorcista ainda, portanto as pessoas não estavam sugestionadas. Ela diz que acredita no que essas pessoas contaram, porque elas não teriam motivos para mentir a respeito disso. Essas pessoas não inventariam isso. Bom, e por fim, ela acha melhor parar de falar nesse assunto, né? Vai que... E por hoje é isso, pessoal. Se gostaram desses relatos, deixa o joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. E deixa aqui embaixo aí do que vocês gostariam uma próxima coletânea, que assunto. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau! Eles ainda podem ouvir. Esse relato, quem me contou foi uma professora na época da faculdade, ela era pediatra. E eu já gravei esse relato aqui, mas vou contar ele aqui de novo. Havia um garoto, que eu vou chamar aqui de João, ele estava em coma, internado no mesmo hospital, eu não lembro o que ele tinha, ele estava internado no hospital onde essa minha professora pediatra trabalhava. O João não era paciente dela, mas ela sempre passava para dar uma olhada nele. E os médicos diziam que era questão de tempo só, que ele iria morrer logo. Mas essa médica não se conformou. Ela passava todos os dias lá e conversava com ele, mesmo em coma. Dizia coisas boas para ele, que ele era forte, que ele ia sair dessa, que ele era um menino muito bonito, contava coisas engraçadas para ele, acariciava a mão dele, beijava a testa dele. E ela ficou sabendo que o João gostava muito de um certo quadro que ele tinha na casa dele, então ela pediu à família que trouxesse o quadro até o hospital e deixou o quadro ali aos pés da cama dele. E disse para ele que, olha, o quadro estava lá. E comentava com ele realmente como aquele quadro era bonito, falava a respeito do quadro. Enfim, foi assim por cerca de uns 2 meses. Acontece que os médicos já não estavam gostando dessa atitude dela e falava para ela não dar falsas esperanças à família, mas ela nem deu ouvidos. E um certo dia, uma outra médica veio até ela e disse que o garoto estava reagindo. Ela conta que não se cabia de felicidade. Ele estava melhorando. Porém, num outro dia, um enfermeiro que não gostava que a médica, a pediatra, ficasse lá falando essas coisas, conversando com o menino todo dia,
disse a essa médica bem ao lado do João. Para com isso! Todo mundo sabe que esse garoto não tem chance nenhuma, ele vai morrer. A minha professora, a médica pediatra, disse que naquela hora ela sentiu uma vontade de ser um homem ali, porque ela é uma mulher e bem pequenininha, baixinha assim, sabe? Mas ela sentiu vontade de ser um homem para meter um soco na cara daquele enfermeiro infeliz. E imediatamente depois disso, o menino parou de reagir de novo e começou a decair bem rápido. E aconteceu que ela ficou um final de semana sem trabalhar naquele hospital, talvez folga, alguma coisa assim. Então ela não pôde vê-lo. E quando ela voltou ao hospital, já disseram para ela que ele estava muito, muito mal. E lá foi ela conversar com o menino, dizer para ele não ligar para o que aquele enfermeiro bobo disse. E ela falava, eu tô com você aqui agora. Esquece. Qual não foi o espanto dela quando o garoto, o João, abriu os olhos, olhou para ela e fechou novamente. E dias depois ele morreu. A minha professora disse que sentiu naquele olhar uma mistura de gratidão e despedida. E ela chora, bom, até hoje eu não sei, mas deve chorar, porque até a época que eu fazia faculdade, ela chorava contando isso. E ela disse que é a maior prova de que uma pessoa em coma ou inconsciente consegue ouvir e perceber tudo o que acontece ao redor dela. Por isso, gente, fica a dica, cuidado com o que você fala ao lado de uma pessoa doente, mesmo que ela esteja em coma, mesmo que ela esteja inconsciente. Converse com a pessoa, converse como se ela estivesse ali mesmo, acordada, porque ela pode realmente estar ouvindo tudo, ela só não tem reação física, mas ela está ouvindo, ela está escutando, e isso pode ter o que você fala ali pode ter um resultado bom ou ter um resultado ruim. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor, além do like, é claro. O calendário do diabo, meu Deus, o que é isso? Boa noite, Ana, aqui é o Cicrano. Não é o fulano nem o Beltrano, é o Cicrano. Esse relato foi ditado pela minha esposa. É ela quem conta essa história. Eu apenas a escrevi e mandei por e-mail. Então, onde aparecer o pronome eu, se refere à minha esposa, ok? Então, vamos ao depoimento, certo? Então, é uma moça que nos conta o relato. O relato que vos conto ocorreu nos idos de 2006, quando meu sobrinho tinha apenas 3 anos de idade. Meu irmão, o pai do garotinho, apesar de casado, ainda vivia na casa dos seus pais, que fica em Brasília, mas numa área suburbana. Era o primeiro ano escolar do meu sobrinho, e como todos nós nos dividíamos nos cuidados com ele, o meu pai tinha ido até a papelaria comprar o seu material escolar na cidade satélite. O meu pai tinha ido até a papelaria comprar o seu material escolar na cidade satélite mais próxima daqui de casa, que é como se fosse um bairro aqui em Brasília. Nessa satélite só havia uma papelaria aberta. Essa papelaria era muito desorganizada, mal iluminada e tinha um clima muito estranho. Lembro-me de que certa vez uma colega de escola relatara que tinha passado mal quando esteve lá. Disse que sentiu um clima muito pesado lá e que teve até queda de pressão, precisando ser conduzida para fora por um outro cliente. Mas como era a única papelaria por ali, nós ficamos meio que obrigados a fazer compras lá. Pois bem, meu pai comprou os materiais escolares do meu sobrinho e, como brinde, os funcionários da papelaria ofereceram vários daqueles calendários pequenos com uma imagem na frente e um mini resumo dos meses na parte de trás. Eram esses calendários pequenos feitos para levar em carteira. Entendi. Tem aqueles calendarinhos aqui que tem uma foto na frente e atrás todos os meses, assim. Sei. Eles deram isso, pois era comum dar esse tipo de calendário de brinde para os clientes. Quando ele chegou em casa com a sacola de materiais, já era a hora do almoço. Estávamos todos reunidos na mesa da cozinha, eu, minha mãe, meu irmão, minha cunhada e meu sobrinho.
Meu pai deixou a sacola de materiais em outro cômodo da casa e levou para a cozinha apenas os pequenos calendários dados como brinde. Eram de variadas estampas. Alguns tinham paisagens bonitas, outros tinham animais fofinhos, mas um deles tinha a foto de um bebê vestido com roupas de acadêmico. Esse bebê usava óculos de grau, para parecer que era um estudante. E ele estava sentado numa mesa com um capelo do lado. Seria o cabelo do lado e uma pilha de livros do outro. Não sei o que do lado e uma pilha de livros do outro. No mesmo instante, eu não sei só se tem capelo e eu não sei o que é, gente. No mesmo instante em que meu sobrinho de 3 anos bateu os olhos nesse calendário com a estampa do bebê, o garoto simplesmente entrou em pânico. Ele começou a chorar instantaneamente, a gritar e a querer sair da cozinha a todo custo. Tivemos que tirá-lo de lá para tentar acalmá-lo na sala. Falamos com ele para tentar descobrir o motivo do choro e do desespero, pois não tínhamos entendido nada. Lembrando que ele tinha 3 anos. Quando ele se acalmou um pouco e conseguiu falar, disse-nos que tinha chorado por causa do neném feio. Perguntamos para ele que bebê feio era esse que ele estava dizendo, e ele só repetia que era um neném feio. Então eu me lembrei dos calendários deixados sobre a mesa da cozinha e decidi mostrá-los para ele, para saber se era esse o motivo do pânico. Ficamos surpresos quando a reação dele se repetiu ao ver o calendário com a estampa do bebê estudante. Prontamente afastamos o calendário dele e explicamos que não precisava ter medo, pois era apenas um neném. Porém, ele continuou chorando por alguns minutos, dizendo que era um neném feio. Passadas algumas horas desse acontecido, minha mãe estava andando normalmente dentro de casa. Ela passou perto de onde estava o calendário do bebê estudante e sentiu que estava sendo observada por alguma coisa. Com a visão periférica, ela olhou de soslaio para o calendário e disse que viu um monstro horroroso no calendário. Assustada, ela virou a cabeça totalmente para olhar a estampa da frente. Porém, ao olhar o calendário de frente e com mais atenção, viu apenas o bebê mesmo. Depois, minha mãe se juntou a nós e nos disse que também tinha sentido algo estranho ao passar perto do calendário do bebê e que, visto de relance, parecia ter um monstro pintado nele. Uma vez que o nosso sobrinho já tinha reagido mal ao calendário, todos nós acreditamos na palavra da minha mãe e todos concordamos que havia alguma coisa errada com o calendário. Então, minha mãe propôs queimar aquela estampa para acabar de vez com a confusão. E assim foi feito. O calendário foi queimado por volta das 2 da tarde. Mais tarde, naquele dia, por volta das 7 horas da noite... Nossa, lembrei de uma coisa agora que eu tenho que fazer já há dias, meu Deus. Mateus, me lembra que eu preciso te falar uma coisa que eu lembrei agora, que a gente tá esquecendo. Mais tarde, naquele dia, por volta das 7 da noite, a minha cunhada se encaminhou para a área dos quartos, que ficavam todos em um corredor da casa, para dar banho no meu sobrinho em uma das suítes. No entanto, quando o garoto entrou no corredor, começou a gritar dizendo que tinha um monstro em frente à porta do quarto da avó. Já estávamos todos assustados e estressados com essa história toda. Foi então que decidi fazer uma oração, pedindo a Deus para nos livrar de qualquer mal que tivesse entrado em nossa casa por meio daquele calendário. Então, depois do banho do garoto, peguei-o pela mão e o levei ao corredor para mostrar que estava tudo bem. E ele disse: "Ah, sim, agora o monstro foi embora." Suspeitamos que os donos da papelaria mexessem com magia negra, ou então que tivessem carregado os calendários com uma energia muito negativa ou de inveja, não sei. Só não entendemos por que apenas o calendário do bebê apresentou esse problema. Muitos dias, meses e anos depois, aconteceram outros fenômenos inexplicáveis nessa mesma casa.
mas eu pretendo contar em uma outra oportunidade. Hoje sou casada e não moro mais na casa dos meus pais, porém, sempre que voltamos lá, sentimos coisas estranhas em alguns cômodos da casa. Será que tem a ver com a papelaria ou com a casa? Bom, apesar que o calendário veio da papelaria, né? E porque só aquele do bebê? Estranho, né? É como se fosse colocado alguma coisa para hora que você vê, o seu olho é enganado e vê apenas um bebê. Mas quando você, de relance, de canto de olho ou com a pureza de uma criança, vê o que realmente está ali, algo ruim. Será que isso pode ser feito em outras coisas também? Os nossos olhos são enganados e veem uma coisa boa, mas na verdade o que está ali é algo ruim, é apenas olhos puros ou, sei lá, é que podem perceber o mal que realmente está ali. Gente, eu não sei, mas deu vontade até de procurar a imagem aquele do calendário. 2006, né? Não faz tanto tempo, assim, faz tempo, mas não faz tanto. Bom, escutem as crianças, gente. E não foi só a criança que teve a sensação, né? Bom, tem alguns outros aqui que eu vou descendo. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.